Vamos falar de uma coisa. Sabe aqueles conflitos que parecem um disco arranhado, que se repetem e deixam a gente completamente sem energia? Pois é. Existe um modelo na psicologia que não só ajuda a gente a entender por que isso acontece, mas que também, olha, aponta uma saída bem surpreendente para tudo isso. Essa sensação de estar preso, né, de viver o mesmo drama várias vezes, é muito mais comum do que se imagina. É quase como se a gente estivesse lendo um roteiro que nem foi a gente que escreveu, sabe? Sempre no mesmo papel, numa peça que parece que nunca tem fim. Então, para a gente entender esse ciclo, a chave está numa coisa chamada triângulo dramático. Basicamente, é um modelo que mostra 3 papéis que as pessoas acabam assumindo, muitas vezes sem nem perceber, quando estão numa briga ou num conflito. E são esses papéis que mantêm o drama girando sem parar. E aqui tá o pulo do gato. Esses papéis não são quem a gente é de verdade. São, tipo, máscaras. Máscaras que a nossa mente usa para lidar com o desconforto. É quase como se a mente criasse essa ilusão de que tem 1 milhão de problemas lá fora só para distrair a gente do que tá pegando aqui dentro. O primeiro papel é o da vítima. Para a vítima, a vida acontece com ela. A culpa do sofrimento é sempre de algo externo. É o chefe, é a falta de grana, é o que o outro fez ou deixou de fazer. É uma posição que tira todo o poder pessoal, né? Aí vem o perseguidor. Esse papel precisa de um culpado. Tem que ter alguém para apontar o dedo. E quando o perseguidor faz isso, ele cria uma distância, um sentimento de eu estou certo, você está errado, que é, na verdade, uma maneira bem eficaz de não ter que olhar para o próprio incômodo. E, para fechar o trio, temos o Salvador. O Salvador é aquele que chega para consertar os problemas da vítima. Isso dá uma sensação de propósito, de validação, mas ao focar só em apagar incêndios e resolver coisas temporárias, ele acaba, muito convenientemente, fugindo de lidar com as próprias questões de fundo. E quando a gente olha para essa dinâmica, fica muito claro como as peças se encaixam, né? É uma dança perfeita. A vítima precisa de um perseguidor para validar que ela sofre e de um salvador para resgatá-la. O salvador, por sua vez, precisa de uma vítima para se sentir útil. E o perseguidor precisa de uma vítima para ter em quem botar a culpa. É um sistema fechadinho que se sustenta sozinho. Mas e se toda essa estrutura, todo esse drama, for baseado numa ideia errada? E se a saída não for aprender a jogar o jogo melhor, mas sim sair do palco de vez? É aqui que a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante. Pensa só nessa pergunta, que pode virar o jogo todo. A dinâmica do drama vive e respira da ideia de que a gente tem um monte de problemas externos para resolver. Mas e se a gente simplificasse isso? E se a gente olhasse para o conflito de um jeito radicalmente mais simples? E se o número de problemas que a gente realmente tem for só um? Então, a ideia central, que é bem radical, é a seguinte: a fonte de todo esse drama, de todo o conflito, é um sentimento interno de separação. Separação da nossa própria paz, da nossa essência. E o mais chocante, essa ideia diz que esse problema, essa ferida original, já foi curada. Ok, vamos comprar essa ideia por um instante. Se a gente aceitar que o único problema já está resolvido, o que acontece com o nosso triângulo dramático? Pois é, a estrutura inteira começa a ruir. E esse colapso acontece em efeito dominó. Vamos ver como cada um desses papéis simplesmente deixa de fazer sentido à luz dessa nova ideia. Primeiro, a vítima. Ela simplesmente some. Porque se a dor não vem do mundo lá fora, mas sim da história de separação que a gente conta para si mesmo, não tem mais como ser vítima das coisas. A responsabilidade pela nossa paz volta para nossa mão. Com o fim da vítima, o perseguidor perde totalmente o sentido de existir. Se o conflito é interno, quem a gente vai culpar? Apontar o dedo para fora vira uma coisa sem lógica nenhuma quando a gente percebe que a briga pela paz acontece dentro da gente. E por fim, o salvador se torna obsoleto. Pensa bem, se o problema principal, o de separação, já foi resolvido, não tem mais nada de fundamental para salvar. Aquela necessidade de resgatar os outros ou de ser resgatado, simplesmente, evapora. E então, o que sobra quando o triângulo cai por terra? O que sobra é uma realidade nova. Uma realidade que não é mais movida por esse ciclo infinito de culpa, conflito e resgate. A saída, no fim das contas, é um ato de honestidade. Uma honestidade radical. É a gente admitir que a dor que ainda existe não vem de uma ferida aberta, mas da nossa teimosia em acreditar numa história de separação que, segundo essa visão, já não é mais verdade. E olha, aceitar isso pode ser um desafio e tanto. E essa ideia resume a solução perfeitamente. A libertação não vem de lutar contra os 1000 problemas do drama. Pelo contrário,
Ela vem de focar na única verdade, a de que a ferida original, a que causou tudo isso, já cicatrizou. E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para pensar. E se essa luta toda for opcional? E se o verdadeiro trabalho não for ir atrás da paz, mas simplesmente parar de resistir à paz que já está aqui só esperando para ser aceita?